Deus bendito, Deus eterno, santo e majestoso, nós te glorificamos, Senhor. Tu que tens todo o império e todo o reino na palma das tuas mãos. Tu que és soberano, ó Deus. Tu que nos tem libertado, ó Deus, das falsas doutrinas deste mundo e dos falsos líderes cristãos. Tu que nos tem advertido quanto aos mercenários, os apóstatas. Tu que tens aberto a nossa mente, ó Deus, e que tens mostrado que nem tudo que se chama Cristo pertence a ti, nem tudo que se chama Jesus pertence a ti, nem tudo que proclama a Deus tem parte contigo. Nós te glorificamos por esta grande libertação, por nos mostrares o caminho e ter se revelado a Ele, nele, em cada dia as nossas vidas, para não estarmos enganados, confundidos. Tu que tens mostrado, ó Deus, que verdadeiramente o Senhor não está em qualquer coisa que se ouse chamar pelo teu nome, porque o Senhor disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, libertamos, mas o Senhor vos dirá: não tenho parte convosco, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ó Deus, o Senhor nos tem ensinado que a iniquidade não é só matar, roubar ou destruir. A iniquidade pode estar encoberta de muitas maneiras. Nós te glorificamos nesta manhã por ter aberto os nossos olhos, descortinado o nosso entendimento e ter nos feito chegar até aqui, aonde o Senhor nos tem ajudado. Por isso, capacita-nos nesta manhã um pouco mais a entender a tua palavra, a tua verdade, a tua revelação, para não sermos confundidos no amanhã. E assim, ó Deus, o teu nome santo e único seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos seguir então. Hoje nós vamos partir de Mateus 26, 36. Para examinarmos o texto. Esse diz: Jesus no Getsêmani. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmão, o que queremos enfatizar e entender nesta hora, uma das coisas que, nós somos tão repetitivos em alguns detalhes, mas eu considero que seja um projeto de Deus. Queremos entender o que a Escritura diz sobre Jesus. Ele começou a angustiar-se e a entristecer-se. Eu pergunto: Deus se angustia? Deus se entristece? Eu tenho certeza que você vai dizer que Deus se entristece. Mas o entristecer-se de Deus é diferente do nosso entristecer-se. Porque Deus se entristece de uma maneira que é sempre diferente da maneira como nós somos levados ao entristecimento. Algumas mais parecidas, outras bem distantes. Por exemplo,
Você acha que alguém pode fazer um mal a Deus e ele vir a entristecer-se? Mas a nós pode, né? Nós, seres humanos, podemos sofrer um mal e vir a ficar triste. Nós podemos ser acometidos de situações, por exemplo, uma pessoa que perde o emprego, que vê sua família em dificuldade, uma pessoa que não tem o dinheiro para pagar o aluguel, essa pessoa vem a se entristecer. E uma situação dessa eu posso atribuir semelhança a Deus? Ou seja, Deus entristecer-se por causa de dificuldades? Uma piada, né? Então, o entristecer-se de Deus não é bem exatamente os caminhos que nos levam a entristecer-se. Porque Deus não sofre o mal, Deus não pode ser posto na parede, Deus não pode ser posto em angústia. Por exemplo, Jesus angustiou-se. Você já pensou a divindade angustiada? Caramba, o que eu vou fazer agora? Imagina Deus andando de um lado para o outro dentro do quarto dele. Eu não sei o que fazer. A quem eu vou recorrer? Eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um recurso, mas eu não sei o que fazer. É possível pensar isso a respeito de Deus? Não, não é possível. Agora, vamos voltar para o nosso mundo. Jesus, ele está angustiado e está entristecido. Esses sentimentos são sentimentos humanos. Esses sentimentos são sentimentos humanos. Então, de quem nós estamos falando? Estamos falando de um homem. Nós não estamos falando de Deus. Jesus na terra não é Deus, é homem. Jesus é o Verbo, Deus, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus. Então, no princípio, quando ele está com Deus, ele é Deus, mas a Bíblia continua dizendo, e o Verbo, esse Deus que está com Deus, fez-se carne, fez-se homem e habitou entre nós. Esse é o Cristo que nós servimos. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Não é isso que diz a profecia? E ele será chamado pelo nome de Emanuel. É Deus conosco, mas não em forma divina, em forma humana. Você já pensou a divindade nascendo por uma mulher? Por acaso mulheres dão luz a deuses? Deuses nascem através de ventres maternos? Não, de jeito nenhum. Se Jesus angustiou-se, se Jesus entristeceu-se, significa que nós estamos falando de um homem. Bom, Jesus chorou, né? A Bíblia diz que Jesus chorou. Você já pensou Deus chorando? O choro é algo produzido exclusivamente pelo complexo que Deus criou desse corpo carnal. A divindade não chora, espírito não chora. Espírito não chora, não produz essa, né? A Bíblia diz que lá no inferno, quando esse corpo for transformado de uma ou de outra forma, ou seja, para o bem, herdar a vida eterna, ou para o mal, herdar a condenação eterna, a Bíblia fala de sofrimento na eternidade para os condenados. Fala de sofrimento e fala que haverá pranto e ranger de dente. E muita gente se equivoca colocando a palavra pranto, traduzindo-a como choro. Não, o pranto é muito mais abrangente que um choro. Quando se fala fulano está chorando,
Você imagina simplesmente que está saindo lágrimas pelos olhos da pessoa, você imagina uma situação, mas o pranto, ele é muito mais profundo que um simples choro. E você acha que na eternidade lágrimas estão sendo produzidas? Se o corpo carnal já não existe mais? Ou seja, são as metáforas, né? Deus falando em linguagem humana para nos dar a entender as coisas espirituais e eternas. Então, não existe o que nós chamamos de pranto na eternidade, não é o pranto que nós conhecemos aqui. O que nós chamamos de dor na eternidade, as pessoas vão sofrer dores eternas. Não é a dor que nós sofremos aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A dor que nós conhecemos neste mundo é a agressão a esse corpo físico que nós temos. Na eternidade nós não teremos esse corpo físico. Estou falando dos condenados, né? Os condenados não terão esse corpo físico para sofrer dor. Então a dor que sofrerão é outro tipo de dor, porque o corpo que possuirão é outro tipo de corpo. Porque quanto a esse, Deus disse que veio do pó e ao pó voltaria, né? E Paulo diz que os salvos terão o seu corpo transformado. E nós temos até entendido que também os perdidos terão o seu corpo também transformado. Temos entendido. Mas, resumo dos fatos. Jesus angustiou-se, Jesus entristeceu-se. Quando nós vamos analisar a tentação de Jesus, nós vemos o diabo se apresentando e expondo coisas para Jesus de uma maneira que ele praticamente expõe para todos os homens. Imagina o diabo chegando diante de Deus, ou da divindade, ou de um Jesus divino, e dizendo assim: aí, todos os reinos do mundo eu te dou se tu me adorares. Tem lógica? Tem sentido o diabo oferecer para o Filho de Deus todos os reinos do mundo? O que o Filho de Deus faria do diabo? Ia rir na cara dele. Como é que é? Tu quer me dar o quê? Os reinos do mundo? Não sabe que eu sou dono, eu sou herdeiro do meu pai, eu sou o dono do universo? Ou seja, não tem sentido. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anos. Espera aí, nem precisa completar, eu sei muito bem qual é a minha palavra, eu sei que está escrito. E eu sei que eu posso me lançar daqui abaixo, mas ao contrário, isso foi registrado como uma tentação. Se foi registrado como uma tentação, é porque não está sendo tentado a divindade, mas alguém na limitação humana, alguém em corpo carnal. Muita gente atribui que Jesus angustiou-se e entristeceu-se, mas não atribui que ali estava um homem. Se alguém desse um tiro nele, ele morreria. Se alguém enfiasse uma espada nele, ele sangraria. Não sangrou? Com a coroa de espinho? Não sangrou com as chicotadas? Não ficou desfigurado como sendo humano? Ou seja, irmão, o que nós estamos, enfim, para resumir e encerrar essa história? Encerrar em termos que, enquanto houver evangelho, nós vamos voltar nessas situações. Nós queremos falar de um homem que nos deu a vitória. E disse que a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Entender isso aqui significa quebrar todas as barreiras de limitações. Assim como Jesus, homem,
fez tremer os demônios, lembra? Que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Da mesma maneira os demônios olham para mim e dizem: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Ou você não se considera assim, Filho do Deus Altíssimo? Todos nós não nos consideramos isso? Somos ou não somos? A Bíblia não diz que Jesus Cristo, com seu sangue, nos comprou para Deus o Pai? Jesus, quando foi partir da terra, não disse: vou para o meu Deus e vosso Deus? Vou para o meu Pai e vosso Pai? Irmão, isso aqui é para quebrar as barreiras. Você tem que ter entendimento. Se você anda na estrada do Evangelho e vive os conceitos do Senhor Jesus Cristo, os demônios olham para você e dizem assim: vamos sair do caminho porque lá vem o Filho do Deus Altíssimo. Só que tem gente que não se comporta assim, porque o nosso comportamento é mediante um entendimento. E se não temos esse entendimento, não nos comportamos como tal. Eu posso pegar a arma mais potente, a arma mais moderna que o mundo já inventou e dar na mão de uma pessoa. Se ela não sabe usar essa arma, não tem entendimento, o que adiantou? Vem alguém com um punhalzinho velho, enferrujado, se aproxima dela e mata ela. Ela sendo detentora da arma mais potente que o mundo já inventou, porque ela não tem entendimento daquela arma, ela não tem conhecimento daquela arma. Agora, quando você tem postura, o inimigo vem a 1 quilômetro de distância, você já manda um recado para ele, ó, diz para o meu inimigo que eu tenho arma tal e tal. Se eu o avistar, eu acabo com ele. O camarada nem se aproxima. Agora, se eu não tenho entendimento, as coisas no reino de Deus somente acontecem por entendimento. Se o entendimento não foi aberto, se não há compreensão, não acontece. Então, aquelas pessoas que dizem assim: não, irmão, sabe como é, né? Poxa, Jesus era Jesus. Essas pessoas estão fadadas, estão destinadas a não serem nada no reino de Deus. Pode ser por aí, pelas igrejinhas fracassadas e caídas, mas num chamado ministerial verdadeiro, onde Deus verdadeiramente quer agir, essas pessoas nunca serão nada. Eu sou igual a Jesus. Ele tanto disse isso: um servo tem que ser igual ao seu senhor. E eu tenho pagado o preço para ser isso. Sou igual a Jesus. Não tem um demônio que fique de pé na minha frente. Eu faço todos eles se ajoelharem, porque sou igual ao meu Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Agora, negar a palavra, que o servo tem que ser igual ao seu Senhor, e pagar o preço de viver isso aí você está fadado ao fracasso, está destinado à derrota. Você tem que ter o entendimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Você tem que ter o entendimento, tem que ser liberto, tem que ter postura, posição. Você não está aqui para dar satisfação para homens. A igreja não testemunha para homens, a igreja testemunha para Deus. Deus pega o testemunho da igreja e lança a espada no mundo, para que os homens vejam que eles serão julgados. Mas muitas vezes a igreja inverteu o papel. Irmão, nós temos que ser o bom cidadão, né? Temos que ser bonzinho, né? Mentira, nós temos que ser marginais. Nós temos que ser aqueles camaradas terríveis que se diga a nosso respeito, esses que transtornaram o mundo. Ninguém transtorna o mundo com paz e amor. Só transtorna o mundo com guerra. Então, o servo tem que ser igual ao seu Senhor. Então eu estou diante de um Jesus que é o meu Senhor, que veio nessa terra cumprir uma missão, e ele veio 100% como homem, 100% como homem. Eu já vi
Um pastor uma vez, um professor de teologia no seminário dizia assim: não, irmão, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Camarada, nem matemática não sabe. E estava dando aula de teologia. E nem matemática não sabe. Porque não se pode matematicamente dizer isso, que uma coisa é 100% uma coisa e ao mesmo tempo 100% outra coisa. Isso é impossível na matemática. Então, meu irmão, Jesus angustiou-se, Jesus entristeceu-se. Por quê? Porque o verbo, conforme diz João capítulo 1, né? O verbo fez-se carne e habitou entre nós. Jesus teve um sentimento humano. Se ele teve um sentimento humano, ele angustiou-se, ele entristeceu-se, ele pagou um preço. Essa palavra aqui, ela é muito importante para mim. Ela me traduz uma força que eu tenho que ter muito grande. Porque eu tenho entendido isso aqui, esse preço a ser pago, eu tenho estado de pé em muitas situações em que outros já caíram, porque não entenderam que é necessário pagar um preço. Jesus pagou um preço para quê? Para cumprir a sua missão. A missão de todo aquele que quer servir a Jesus Cristo exige um preço. Quem vem para o Evangelho para viver paz e amor, nunca chegará ao final dessa estrada. Essa estrada exige um preço a cada dia. E como dizem os militares, né? Só os fortes sobrevivem. Nós vamos seguir ainda um pouquinho mais, no verso 45. Diz: então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado um sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? O que nós vemos nessa lição, nessa simples passagem bíblica? Jesus primeiro diz para os seus discípulos: levantai-vos, vamos-nos daqui. É chegado o que me trai. Aí diz que ele ainda estava falando. Quer dizer, Jesus recebe uma direção, recebe uma ministração, ele está ali naquela angústia, naquela luta, em oração, como a gente vê, 3 vezes orando: Pai, esse cálice, e de repente Jesus se levanta e diz: ó, já vem com a resposta para os seus discípulos: vamos daqui, é chegado o que me trai. E quando ele ainda, diz a Bíblia ali, né, no verso 47, falava ele ainda, ele nem terminou quando já aparece Judas, o traidor. Mas Jesus já disse: levantai-vos, é chegado o que me trai. Jesus já tinha a informação do que ia suceder. Por quê? Porque a estrada do Evangelho, irmão, ela é uma revelação constante, e a Escritura diz que Deus não fará coisa alguma
sem primeiro revelar aos seus servos. Se você anda com Deus, o teu futuro está todo profetizado e você sabe muito bem qual será ele. Deus não deixa nada oculto a você. Deus te prepara física, psicologicamente para cada situação que você tem que enfrentar. Porque é o que se cumpre na visão de Tiago, que Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. Ora, se eu não posso ser tentado além do que eu possa resistir, significa que eu não posso ser surpreendido. Então, de alguma maneira, eu tenho que estar pré-avisado, de alguma maneira, das situações. Eu tenho que estar preparado para situações, senão eu acabo cedendo nessa surpresa. E Jesus aqui está mostrando, vamos, é chegado que me trai. Aí vem o traidor, Jesus ainda fala com ele, né? Para que tu vieste? Enfim, prendem Jesus. Aí Jesus, quando Pedro lança a mão da espada e corta a orelha do homem, Jesus diz, olha, eu poderia rogar ao meu Pai, e ele poderia me mandar aqui 12 legiões de anjos. É anjo que não acaba mais, irmão. É anjo para tomar a largueza da terra. 12 legiões de anjos, ou seja, eu tenho, presta atenção, irmão, presta atenção nesse negócio aqui, tá? Eu tenho como sair dessa situação. Mas a vontade de Deus é que eu não saia dela. Isso aqui não é nada. Jesus está dizendo para o seu discípulo, para Pedro, que nós sabemos que é quem corta a orelha do homem. Guarda a tua espada, não me defende não. Eu poderia agora rogar ao meu Pai, e se Jesus está dizendo que poderia, porque ele poderia mesmo. Ele me mandaria 12 legiões de anjos e nada disso daqui iria acontecer. Aí ele diz assim, só que o Pai me revelou uma estrada, um caminho, e é necessário que se cumpra esse caminho que está predito nas Escrituras. E como se cumpririam as Escrituras? Guarda a tua espada, eu não vou pedir as 12 legiões, mas que fique bem claro, Pedro, que se eu quiser, isso aqui não acontece. Porque o meu Pai não vai me negar as 12 legiões. Mas o projeto dele é que eu vá agora como eles querem, como diz a Escritura, que eu vá até a cruz. Então, irmão, entenda que às vezes você tem como impedir que coisas aconteçam. Mas o projeto de Deus é que você não as impeça. O que está descrito aqui diante dessa traição, está descrito um caminho de dores, angústias, aflições. Jesus está sabendo que vai ser cuspido, que vai ser espancado, que vai ser esbofeteado, que vai carregar a cruz nas costas, que vai ser pregado numa cruz e lá deixado angustiando até a hora da morte. Ele sabe o que vem sobre ele. Ele está entre a cruz e as 12 legiões de anjos. E ele diz assim, guarda a tua espada, eu poderia rogar pelas 12 legiões, eu não vou rogar pelas 12 legiões, eu vou para a cruz. Tem situações, não quer dizer, irmão, veja bem, a nossa vida não quer dizer que Deus nos ponha sempre em caminhos que nós não temos como escapar deles. Porque isso aí seria cancelar o nosso livre-arbítrio. E se tem uma coisa que Deus nunca faz, é cancelar o nosso livre-arbítrio. Deus só trabalha com servos livres e não com servos escravos. Então Deus não te oprime, Deus não te coloca num caminho dizendo assim, vou te colocar no caminho e tu não vai ter como sair. Não existe isso. Deus não olha lá do céu e diz, vou traçar um plano de prova para o meu servo, em que ele não vai ter como escapar. Não, não é essa a realidade. Você sempre tem como escapar. Agora, você tem a estrada da traição, que vai te levar até a cruz,
O que para o mundo vai ser a derrota, vai te levar até o túmulo, em que todo mundo vai olhar, está encerrado, está sepultado, está acabado. Ou você tem o caminho das 12 legiões de anjos, em que nada acontece, você volta para o céu e vai viver a sua vida normal. Jesus, depois da missão que ele veio realizar na terra, ele declarou coisas tremendas, tipo, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Ora, por que ele declarou isso agora? Significa que antes não tinha. Senão, que besteira falar isso agora. Lá em Apocalipse ele fala coisas tremendas, como eu venci e o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono, ou seja, Jesus antes não tinha poder, autoridade para sentar no trono do Pai. E agora ele pode assentar-se nesse trono, mas é porque ele não escolheu o caminho das 12 legiões, ele escolheu o caminho da cruz, podendo escolher o caminho das 12 legiões. Então, a nossa vida é assim. Muitas vezes nós temos escolhas, e as nossas escolhas têm que ser, sabe qual? A vontade do Pai, e não aquela que é melhor para nós, mais cômoda, porque nós temos que entender que às vezes é necessário pagar o preço. Tem que pagar o preço. E Jesus, pela sua missão, fez isso, até chegar lá na cruz e dizer, pronto, consegui, Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, aqui nós temos várias lições. Temos escolha, sempre temos escolha, porque se não tivermos escolha sempre, isso não é característica de um ser livre. Sempre nós temos escolha, ou para o bem, que é a cruz, ou para o mal, que são as 12 legiões. Dá para você entender isso aí? Espera aí, pastor, você não inverteu? Não inverti nada. Sempre nós temos escolha, ou para o bem, que é a cruz, ou para o mal, que são as 12 legiões. Nós sempre temos escolhas. Isto é característica de quem é livre. Aí depois tem, Jesus fala ainda aqui, né? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais dizem que assim deve suceder? Ou seja, irmão, para concluirmos esse bloco, esse caminho do Evangelho, ele é todo profetizado. A Bíblia é o nosso livro de profecia, a Bíblia é a nossa estrada, é o caminho, a Bíblia é a revelação, a Bíblia é, veja bem, você tem uma estrada, é a estrada da Bíblia. E se você conhece Bíblia, em cada cruzamento da sua vida, em cada estrada, em cada bifurcação que o seu caminho tem para trilhar, você vai discernindo por onde Deus está te conduzindo. Nada vai acontecer na sua vida que não tenha sido predito. Pode ter certeza que nada vai acontecer na sua vida que não tenha sido predito. Quando nós estivemos presos lá na Polinter por 18 dias, eu olhava para a situação e dizia assim, estava predito. Mesmo que eu não tivesse entendido em 100%, mas agora ali eu estava entendendo. E eu, quando falava com os outros presos ali dentro, pregando Bíblia para eles, tinha um rapazinho lá que, novo convertido, achava que era alguma coisa, né? Aí eu falei assim para ele, rapaz, olha só, escuta uma coisa que eu tenho para te dizer. Quem precisa ouvir aqui é você, não sou eu não.
Porque às vezes o pessoal acha que tem mais tempo dentro da cadeia e todo mundo que chega novo é submisso, né? Existe esse conceito dentro dos presídios. O cara está chegando agora, quer falar o quê? Só que ali é diferente. O cara que está chegando ali agora é primeiro, né? Então, eu disse, rapaz, olha só, se você não quer ouvir, eu não tenho nada também para te dizer. Quem precisa ouvir aqui é você, não sou eu, não. Eu estou aqui e daqui a pouco eu vou estar lá fora. E você vai continuar aqui dentro. Você está aqui porque você cometeu um delito e tem que estar aqui. Eu não. Eu não cometi delito. Estou aqui cumprindo um projeto de Deus, do Deus que eu estou tentando te apresentar. Se você acha que já conhece Ele, você me dá licença que eu continuo pregando para os outros. Num cantinho lá da prisão, lá no canto, sei lá quantas pessoas tinham dentro de uma salinha que não podia nem ficar em pé, para você ter ideia. Então, aquilo, eu vi o quê? Está predito. Eu sabia que eu ia sair de lá. Saí de lá e com as forças triplicadas, quadruplicadas, ou sei lá o quê. Porque o homem que eu fui antes da prisão nem se compara com o homem que eu sou hoje depois da prisão. Hoje qualquer meio social aí, qualquer desses camaradas que estudam a sociedade, estão estudando os conceitos religiosos, todos eles que hoje param para estudar têm que mencionar o nome Geração Jesus Cristo. Porque o que nós fomos não era nada. Hoje nós somos realmente um referencial nesses conceitos aí de uma maneira impressionante. E todo mundo vê que verdadeiramente nós não nos curvamos, não compactuamos, somos pregadores radicais do Evangelho de Jesus Cristo. Não abrimos mão para o falso socialismo que está hoje aí na sociedade brasileira. Então, a Bíblia é a estrada, é a revelação, tudo já está predito, irmão. Tudo já está predito. Ou seja, a sua lágrima está predita, a sua cruz está predita, o seu sorriso, a sua alegria, está tudo predito. A sua aflição, a sua angústia, está tudo predito. Cada dia, irmão, pague o preço desse negócio, entendeu? Evangelho não é só para você sorrir, é para você chorar também. Se há um servo cabe ser igual ao seu Senhor, Jesus foi numa festa de casamento. Se Jesus foi numa festa de casamento, ele não sorriu, não? Ele não brincou? Ele não dançou? Todo mundo dançava numa festa de casamento? Tem gente que isso, pastor? Jesus dançou? Meu irmão, eu não estava lá para ver, mas eu posso acreditar que ele dançou. Não, pastor, não posso imaginar Jesus dançando. É mesmo, nem eu, mas para a cultura, ele pode ter dançado. E outra coisa, não compare as danças daquele tempo com as danças de hoje, né? Não tem nada a ver. Então, o dançar naquela época, hoje não é chamado nem dança. Cada cultura, nós estamos falando de um negócio de 2000 anos atrás, né, irmão? 2000 anos atrás. É uma coisa bem absurda a nível de história. Então, você acha que Jesus foi um casamento e quando olharam para Jesus, lá está Jesus no canto, que nem uma múmia. Você acha que foi assim? Não. Ou seja, Jesus está numa festa de casamento com os seus discípulos, você acha que ninguém soltou uma piada? Ninguém riu? Ninguém brincou? Você acha que Jesus não sorriu? Ah, pastor, mas a Bíblia não registra que Jesus sorriu. Tá bom, mas João também diz que se todas as coisas que Jesus fez e realizou, se fosse escrita num livro, não caberia em todos os volumes do mundo. Então, ou seja, eu tenho margem para imaginar as coisas, e cá entre nós, irmão, eu acho que Jesus riu e riu muito. Porque todo aquele que está no centro de Deus realizando uma missão, tem uma alegria irradiante, uma alegria tremenda. Agora, a Bíblia diz que Jesus foi numa festa de casamento, a Bíblia diz que Jesus chorou, ou seja, Jesus não tinha só a sua guerra, ele tinha também os seus momentos com os seus discípulos, momentos de alegria,
Ou você acha que um ser humano consegue viver 24 horas sob pressão? Não, já está provado cientificamente que se o ser humano for submetido a horas muito prolongadas de pressão, ele acaba louco, as suas veias da cabeça estouram, ele não suporta. Então nós temos o tempo da guerra, mas temos o tempo do refrigério. A nossa vida é assim, tem guerra, mas tem refrigério. Então, na estrada do Evangelho, tem muitas coisas, tem lágrimas, tem alegrias, tem aflições, tem angústias, tem o refrigério, sim, tem tudo isso. E tudo isso vai se somar para fazer parte do preço que nós temos a pagar nesta missão gloriosa. Temos aqui alguma pergunta que alguém queira expor? É só acionar aí para o nosso irmão com o microfone. Pastor, é só para o senhor explicar isso aí, eu sei. Eu só quero explicação desse negócio. Está predito, não tem nada com predestinação, né? Porque a gente vai dar um CD para a pessoa e diz, ele está pregando predestinação, isso aí não tem nada a ver, né? É para o senhor explicar isso aí mais. Eu não falei de predestinação, né? Eu falei de predição, né? Ou seja, a predestinação, ou seja, é destino, né? E predição, que vem de dicção, né? Predição. Dicção é dizer, é falar, né? Então, estar predito não tem a ver com predestinado. O que é ser predestinado? Predestinado significa que a vida do camarada só tem uma linha a ser seguida e que ele não tem mais nada para fazer. É aquilo e acabou. A vontade dele, que poderia mudar aquele caminho, não existe na chamada doutrina satânica predestinação, em que um dos principais que pregam isso no Brasil é o tal do Miguel Ângelo, servo de Satanás. Então, a predestinação, o camarada trilha o seu caminho e ele não tem como mudar nada da vida dele. Ou seja, se ele é um mendigo, ele é mendigo, acabou. Ele não tem como mudar isso. Deus predestinou que ele seja um mendigo. Se ele é um camarada muito bem posicionado, rico, estudado, presidente da Petrobras, sei lá o quê, também foi Deus que predestinou aquilo para ele. Se o camarada está no caminho do inferno e não quer Deus, então é porque Deus já predestinou ele a ir para o caminho do inferno. Se ele está no caminho do céu, tal, ou como eles dizem, né, está na igreja, é porque Deus predestinou ele para a igreja. Isso é predestinação, uma doutrina satânica que está aí dentro de vários templos de Satanás rotulados de igreja. Agora, a predição não tem a ver com predestinação. Essa palavrinha pré, você pode classificá-la como antes, ou seja, um dizer alguma coisa antes que aconteça. Isso é a predição, né? Na Bíblia nós temos uma palavra que substitui isso aqui. Qual é? Profecia. A profecia é a predição. A profecia é você falar alguma coisa antes que aconteça. E quem faz isso? Na verdade, somente quem pode fazer isso? Deus. A profecia é uma revelação de Deus a respeito de alguma coisa que vai acontecer. Um livro na Bíblia que é tão profético é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma predestinação da humanidade? Não, mas é uma predição, uma profecia de Deus a respeito do que vai acontecer sobre a humanidade, não determinado por Deus, mas
porque a humanidade tomou certos caminhos. Então Deus, conhecedor de todos os caminhos, vendo que caminho o homem tomou, se afastando dele, adorando o diabo, exaltando o homossexualismo, etc, etc, Deus está mostrando que aquele caminho vai levá-los a determinada situação. Mas isso já foi predito ou profetizado há quase 5.000 anos antes, quando o Senhor disse para Israel: eis que diante de vós proponho 2 caminhos, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção para que vivais. Então isso já é antigo. A humanidade tem livre-arbítrio, e nesse livre-arbítrio está incluído o pensar e fazer o bem e o pensar e fazer o mal. Amém? Mais alguma perguntinha? Pirani, a respeito aí de Jesus, quando Paulo, né, lá em Atos 9, Paulo fala, por que tu me persegues, né? Jesus fala para Paulo, né? Né, que ele está perseguindo a própria igreja cristã. Mas uma outra pergunta, Jesus, quando ele foi, né, todo poder foi dado no céu, né? Sim. Ele quer sentar-se com Deus no trono. Então, vou fazer uma pergunta. Antes, quando ele construiu tudo, quando ele estava com o Senhor na glória, né? Ele não tinha esse poder, por exemplo, e ele que fez tudo? Sim. Só dar um esclarecimento? Não tinha esse poder. Exatamente. Existia ainda um poder que, embora Jesus sendo filho de Deus, tendo os atributos da divindade, ainda existia um poder que ele não tinha. Por exemplo, Jesus vem e diz assim: ó, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar. Em que momento? Né? A partir de que momento Deus realizou isso? O fato é de que Jesus, com a sua missão na terra, isso é revelado logo após a sua ressurreição e também em várias passagens de Apocalipse, que é um livro revelado depois através do profeta evangelista João. A missão de Jesus garantiu a ele uma recompensa. Sempre que nós cumprimos uma missão, nós não temos uma recompensa? Não é um critério de Deus galardoar todo o seu servo pela realização de uma missão? Isso não é regra de Deus? Por que seria diferente com Jesus? Ou seja, o poder do Pai, que é infinito, inesquadrinhável, ilimitado, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar a nível de não poder definir, esse Deus sempre tem algo a mais para dar a quem quer que ele já tenha dado, que aparentemente parece ser tudo. Jesus é o Todo-Poderoso ali, ó. Os anjos o adoram, ele cria o mundo, ele separa as águas, ele faz o universo e tal. E, no entanto, perante o Pai, o poder de Jesus ainda é limitado. Não perante nós, nem perante os anjos, mas perante o Pai, que é, Jesus falou, o Pai é o quê? O que Jesus falou do Pai? O Pai é maior do que eu. Ah, tá. Se Jesus falou que o Pai é maior do que eu, o que eu concluo? Maior que no tamanho? Jesus era 1,70 m e o Pai era 1,80 m? Não. Será que Jesus estava se referindo a esse maior? Por acaso é esse o referencial que Jesus está, o contexto ali é esse? Estatura humana? Não. Quando Jesus está falando, o Pai é maior do que eu, é o poder, né, irmão? É o poder incomparável. Afinal de contas, Jesus é Filho de Deus. Ora, filho, normalmente, está abaixo do Pai. Não é esse o conceito? E é um conceito bem fundamentado, embora muita gente tenha transgredido ele. Mas, então Jesus veio, realizou uma missão, e por essa missão Jesus recebeu uma recompensa. E ela é mencionada em várias partes da Escritura, como sendo
como tendo Jesus recebido algo além daquilo que ele normalmente tinha. Mais perguntas? Pastor, só para reforçar aí dessa posição de Jesus, que até Lúcifer queria essa posição, né? Só que ele não estava disposto a pagar o preço. Ou assim, que ele falou que seria semelhante ao Altíssimo, né? Sim, exatamente. Lúcifer era alguém que realmente queria uma posição lá no céu. Intentou aquela rebelião tal, e a posição que ele queria era a de Jesus. Né? O que exatamente ele sabia que precisaria passar ou não, enfim, se ele entendia a missão por completo, é questionável, porque alguém que entendesse a missão da posição que Jesus iria conquistar, né? Jesus tinha uma posição para conquistar, mas esta missão estava fundamentada em o após-cruz. Após a cruz é que Jesus iria atingir o seu patamar máximo. É o que nós temos entendido até aqui. E Lúcifer intentou uma rebelião lá no céu. Nós não detectamos que Lúcifer tenha procurado tomar a missão de Jesus, vindo na terra morrer pelos homens. Não foi isso que ele pensou. Agora, será que Lúcifer tinha conhecimento disso? Que Deus iria mandar o seu filho à terra? Será que ele viu algo preparado para Jesus e ele imaginou que por guerra, por rebelião, ele podia conquistar esse trono que estava preparado, essa posição que estava preparada para Jesus? Será que foi isso que passou pela cabeça de Lúcifer? Será que ele viu Deus lá quietinho no canto dele, viu Jesus coordenando todos os anjos e ele achou simplesmente que poderia mobilizar os anjos numa rebelião, colocá-los contra Jesus, expulsar Jesus e se apossar do lugar de Jesus? Parece que Lúcifer pensou essa loucura. E, no entanto, o plano que Deus tinha não era simplesmente um plano que iria se cumprir nas camadas espirituais, mas Jesus ainda precisaria fazer-se carne, habitar entre nós, e para depois herdar alguma coisa que lá no céu parece que está sendo manifesta. Então Lúcifer não entendeu, posso imaginar, porque o apóstolo Paulo escreve dizendo que o evangelho foi um mistério oculto em Deus, então revelado nos tempos que Cristo veio à terra. Paulo escreve que o evangelho, através de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, Paulo diz que aquilo foi um mistério profundo, que a respeito do qual os anjos desejam bem atentar. Se os anjos desejam bem atentar, significa, penso eu, dentre tantas outras coisas, que os anjos foram pegos de surpresa com esse projeto de Deus. Os anjos foram pegos de surpresa. Os anjos não sabiam que Deus ia fazer que o seu filho se transformasse em carne, nascesse de uma mulher para habitar entre os homens. Pelas expressões que a Bíblia fala dessa situação, eu entendo que os anjos não tinham conhecimento deste projeto de Deus. Bom, mas isso aí é sujeito a interpretações. Vamos dar uma paradinha, irmãos? Tomar um café e já já a gente volta?